Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus se faça presente nos seus corações, em nossos corações, no nosso lar. Por todos aqueles a quem pensamos e buscamos nesta manhã, rogamos a Deus que eles sejam envolvidos nessas vibrações de paz e de amor. Hoje nós vamos ler o item do capítulo 21. Nós vamos ler Missão dos Profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornam sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós, e dizem quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem aviso aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profetas. Amado Jesus, que nesta manhã sublime, iniciando a nossa semana, nós te rogamos um amparo espiritual para todos nós. Que as vibrações do seu amor alcancem os nossos corações, fortalecendo-nos na fé, na confiança e na certeza, Jesus, de que todos nós estamos sob a tutela do seu amor. Jesus, que todos nós possamos compreender o tempo em que nos encontramos, para que sintamos agasalhados por estas vibrações. Que a paz e a alegria se faça presente junto a nós. Que assim seja, Senhor. Nós falamos da missão dos profetas e é interessante que a gente possa perguntar, saber primeiro o que são os profetas. E no livro O Consolador, nós vamos ver que Emmanuel nos traz que todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os semelhantes e para com Deus. Que nós vamos ver, então, que no sentido evangélico, o vocábulo profeta, ele tem uma significação de extrema importância. Nós podemos dizer que sejam eles enviados de Deus, com a missão de instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, todas as vezes que nós deparamos com aqueles espíritos sérios que vão descortinando para nós o valor do bem, trazendo as lições do Cristo, nós percebemos que aquele espírito tem uma missão do esclarecimento, uma missão do amparo. E aí nós vamos ver que nos textos sagrados, onde estão todas as fontes divinas do cristianismo, porque os profetas tiveram grande papel de esclarecer, de preparar os corações de nossos irmãos para receber mais tarde a verdade. E eles começaram desde a chegada de Moisés, e nós temos muitos profetas importantes e sérios que vieram mesmo ligado ao Cristo, muito diferente do que nós estamos vendo hoje. Então, nós vamos ver que todos os textos sagrados das fontes divinas do cristianismo nos traz as previsões, as predições, que mostraram plenamente tudo aquilo que nós viemos realmente
aprender, vivenciar, para sentirmos estimulados ao crescimento do trabalho com Jesus. Então, nós vamos ver que tudo isso nós podemos conhecer não só pela palavra, mas pela obra, não só por aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que nós sentimos. E é por isso que no Evangelho nós vamos ver quando ele diz assim: pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reunidos lhe cuspiram no rosto. Lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Por aqui nós podemos perceber que esse pensamento ainda existe em nós. Um pensamento da matéria. Quem fez isso? Nós ainda não olhamos, né, aquilo que acontece na intimidade mental e espiritual. E o Evangelho nos diz: entretanto, deu-se caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação. Toda revelação, ela precisa ser muito bem compreendida para ser aceita. Nós tivemos 3 revelações: a de Moisés, a do Cristo, que é o cristianismo, e agora a terceira revelação, que foi trazida pelo Espírito de verdade, cumprindo com o papel que Jesus havia lhes pedido, nos prometido. Então, nós vamos ver que nenhuma revelação ela se faz pelos homens. Muitas vezes, os homens, eles são instrumento da revelação, mas o conteúdo da revelação é divino. E aí nós vamos perceber, então, que muitas vezes nós aguardamos, né, que as fraquezas, nós analisamos as fraquezas do homem, as necessidades de todos aqueles que relacionam no mesmo tempo, para que a gente possa perceber se as precisões ou a previsão que ele traz, né, tem precisão dentro do pensamento que o Cristo veio nos ensinar. Aí nós vamos ver que os espíritos elevados, eles são vistos como os profetas antigos, porque eles nos trazem grandes notícias, grandes momentos, não trazem revelação. Porque o espírito de verdade ele é formado por um conjunto de espíritos que fizeram a leitura do pensamento do Cristo e aqui trouxeram a doutrina espírita, ou seja, o Consolador prometido, sem nenhum deslize, seguindo justamente aquilo que o Cristo nos trouxe. Porque quando há incoerência, é porque não tem verdade. Então, é preciso que a gente vê o caso, aqui como o Evangelho nos diz, deu-se o caso de haver profetas que tiveram presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem aviso aos homens. Ora, nós sabemos que esse aviso ao homem se faz também pela missão. Nós não podemos dizer, por exemplo, que o nosso querido Francisco Cândido Xavier foi um profeta, mas ele foi um missionário, em nome de Jesus, e que tudo que ele nos trouxe tenha coerência com a doutrina espírita, nos desdobramentos do pensamento desses espíritos que auxiliaram no desempenho da missão de Francisco Cândido Xavier, como Emmanuel, que abraçou o compromisso de trazer, de esmiuçar, de esclarecer para nós os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Nós vimos aí, por exemplo, o André Luiz, um espírito que veio para trazer para nós quanto acréscimo no nosso entendimento sobre a ciência espírita, sobre o valor, né, da mediunidade. Então, nós temos espíritos que ainda contribuem para os nossos esclarecimentos e temos vários, são todos espíritos de uma ordem feliz, de uma ordem superior, e que trazem para nós. Essa é a missão dos espíritos, mas que tem que utilizar dos médiuns,
Portanto, que nós vamos aí na frente ver que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, porque não são todos que trazem a coerência da universalidade do pensamento do Cristo, dos espíritos que comungam com o pensamento de Jesus. Muitas vezes nós ainda usamos, né, esses termos que vêm até do passado, de outras religiões. Por exemplo, nós às vezes usamos aí os anjos do Senhor, né? O que são isso? Os espíritos. Então, a doutrina espírita vem nos atualizando à medida da evolução do planeta, da nossa condição espiritual. O Espiritismo veio atualizando todas as informações de Jesus e não contrapondo com essas informações. É por isso que Jesus nos disse, quando ele falou que ele não poderia nos dizer tudo. A gente tem que pensar que, em tempo, nós vamos avançando, são ciclos evolutivos. E muitas vezes nós queremos viver hoje com o pensamento de ontem. E isso é impossível. Se nós estamos aqui hoje, é para aprender hoje. Tudo aquilo que nós temos tido a oportunidade de estudar, de aprender, e não ficar no passado. Porque no passado, eles aprenderam aquilo que lhes era permitido aprender. Então, a missão desses espíritos, nós chamamos de profeta, ou desses missionários, são para que nos alerte, para nos trazer maior confiança, né? O Emmanuel nos mostra no Consolador, quando ele diz assim: como missionário do Senhor, junto à esfera de atividades propriamente material, os profetas antigos eram também os chamados à luminosa sementeira. Porque os profetas antigos, eles traziam o prenúncio do cristianismo. Eles não podiam, de forma alguma, trazer para nós aquilo que eles não tinham experiência. Então, aqui ele fala assim: para a nossa compreensão, a palavra anjo, neste passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidos, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. Então, aquilo que se diz há 2000 anos por Jesus, hoje é a mesma palavra. O nosso entendimento é que modificou. As leis de Deus são sempre leis de Deus, mas a reencarnação nos propicia meios de evolução. E lembrando aos irmãos da passagem de Jesus com Nicodemos, que ninguém verá o reino de Deus não nascer de novo. Quantas reencarnações já tivemos, ampliando o nosso olhar, nossa compreensão sobre o que é espírito, a vida do espírito. E hoje nós estamos aí tendo a oportunidade de receber de Eurípides uma metodologia que não é uma revelação, é um método que vem nos auxiliar na aplicação do conhecimento espírita. E esse método está descortinando para nós a forma como nós vamos aplicar a doutrina espírita em nosso coração. Então, é importante que a gente possa sentir o valor da verdade que vai se desdobrando à medida que nós também vamos evoluindo. E ele diz assim: o eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus, em linha reta. Olha, nós podemos ser eleitos do Senhor, desde que a gente tenha um compromisso, uma postura, uma retidão, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Então, veja bem, eu não posso eleger outro. Eu não posso, sabe por quê que eu não posso? Porque eu já tenho em meu pensamento o aprendizado de que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Que Jesus, ele vem para nos trazer toda a lucidez que lhe foi permitido trazer, porque Jesus é o governador da terra. E ele é diferente de outro espírito que está no plano espiritual, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, porque Jesus é o Filho unigênito do Pai. Então, cada um na sua tarefa, cada um na sua missão, e a gente precisa entender que cada espírito também
Ele absorve aquilo que ele é capaz de acordo com o seu entendimento. Então, nós precisamos ter o propósito em nossa vida de qual caminho eu quero seguir. Se eu sou espírita, qual é a minha fidelidade? O que eu tenho feito para seguir os ensinamentos do Cristo? Então, nós vamos ver que quando nós nos colocamos para seguir o pensamento de Jesus por meio da doutrina espírita, nós vamos nos tornando um espírito mais esclarecido, mais lúcido. Então, nós podemos trazer também a nossa missão. Não é uma missão que nós achamos que a missão é a coisa extraordinária, maior do que nossas forças. Não. Eu posso ter a missão com a maternidade, me esforçar para ser uma boa mãe. Eu posso ter a missão de ser uma educadora, a missão de ser um bom médico. Mas isso implica na postura mental do ser. Então, a compreensão do homem, em se tratando dessa angelitude que nós estamos falando, ele acabou generalizando a definição, estendendo-as em todas as almas virtuosas e boas nos bastidores da sua literatura. O que justifica entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Nós não somos anjos, nós que estamos encarnados. Mas podemos ser mensageiros de Jesus, se nós tivermos a fidelidade, se nós tivermos a honradez, se nós tivermos a firmeza para viver aquilo que o Cristo veio e que Kardec veio nos ensinar. Então, nós podemos considerar que todos os ensinamentos ligados, desde Elias, Jeremias, nós temos que acreditar que esses espíritos são espíritos missionários. Eles se encontram no plano superior e eles precederam a vinda do Cristo. E o que eles fizeram? Eles saíram falando? Não. Eles distribuíram em nossos pensamentos, naquela época, por nossa condição evolutiva, o pão espiritual com as suas verdades. Verdades eternas, gente. À medida que eu vou evoluindo, eu vou desdobrando o pensamento dessas verdades. Então, nós temos muitos profetas, né, que saíram aí a trabalhar, mas cada um dentro da sua área, dentro daquilo que pode fazer para institucionalizar no nosso pensamento a verdade. E é por isso que convido a todos a pensar bastante no que você faz, na sua palavra, para que você não venha a trazer um pensamento contrário a esta universalidade que Deus está nos oferecendo, chamada doutrina espírita, que é a doutrina que traz Jesus, é o pensamento redivivo, quer dizer, rever, viver de novo aquele pensamento de uma forma agora que nós somos capazes de compreender e de aceitar. Agradecemos a Jesus por esse evangelho, convidando a todos a tomar muito cuidado com a sua palavra, para que a gente não caia aí no fanatismo e nem repita palavras sem que a gente saiba, porque onde estivermos podemos contribuir com o bem-estar do outro. Agradecido Jesus por essas oportunidades, nós pedimos que nesse instante sejamos agraciados com passe, onde os mensageiros do amor estendem as suas mãos sobre todos nós, envolvendo-nos em alegrias maiores. Que a bondade excelsa de Jesus traga da natureza divina tudo aquilo que necessitamos, pedindo a Deus que fluidifique as nossas águas por meio desses mensageiros, que coloque nela o medicamento que tanto necessitamos para nos dar calma, serenidade e muita confiança. E é nessa serenidade e confiança que queremos agradecer a esta pleia de amigos por tudo que tem nos dado. E que a paz do Senhor esteja conosco por todo sempre. Queridos companheiros, receba com muito carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que assim seja.